Quero trazer agora aqui para a nossa conversa dois grandes profissionais. Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, professor Alexandre Cabral, economista, professor, comentarista aqui da BMC News também junto com a gente. Bom dia para vocês. Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a equipe aqui. Bom dia. Bom dia. Bom, são vários assuntos, né? Até me chamando muito a atenção. Depois a gente fala um pouco sobre essa possível fraude aí, né? Confirmada em relação aos dados lá nos Estados Unidos. Mas vou começar aqui pelo, né? Acho que o nosso assunto do dia, investidor acompanhando todo esse desenrolar em relação ao arcabouço fiscal. Ontem a gente teve a aprovação do pedido de urgência para que ele seja votado o mérito na semana que vem. Agora, uma preocupação em relação se vão existir emendas ou não, apesar do relator ter já sinalizado que acredita que já está totalmente amarrado ali o texto. Mas eu queria entender também um pouquinho da sua visão em relação mais para o lado ali, né, desta aprovação, se você acredita que isso já sinaliza como uma grande vitória para o Ministério da Fazenda, por exemplo, esta aprovação de ontem. Acho que é uma vitória mais do Arthur Lira e dos líderes dos partidos, que realmente eles que se organizaram. Eles ontem conseguiram mostrar numericamente o poder deles, então conseguiram votar com uma margem bem grande. A urgência, geralmente, ela é um teste para você ver se já pode colocar plenário ou não. Se você está com uma margem mais apertada, você precisa discutir mais. Se você está com uma margem mais ampla, significa que já está bem maduro. E acho que foi isso que o Lira tentou fazer na segunda-feira, quando ele ficou até altas horas reunido com os líderes para fechar um texto que agradasse todo mundo. Você viu que tinha vários partidos, inclusive o PL, votando. Então, muito mais que da equipe econômica, que a equipe econômica foi muito pressionada, muito criticada. Então, realmente, continua um protagonismo do Congresso. Acredito que vai continuar sendo assim ao longo desses próximos meses. Agora, ontem, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele engrossou o couro ali em relação a fazer uma pressão, vamos dizer assim, a redução da taxa de juros, num tom, claro, muito diferente, inclusive, do próprio presidente, que sempre tem ali um tom, acho que mais críticos, mais alto em relação à condução da política monetária. O próprio Haddad falou que ele opinar, sem atacar ali a autoridade do Banco Central é possível fazer essas críticas. Eu queria entender, na visão de vocês dois, inclusive do Cabral também, da forma como o texto está hoje votado, a gente não sabe se vão existir essas emendas, tem uma grande preocupação ainda se pode ter algum afrouxamento, como a questão do Fundeb, que é defendida pela mais a ala ali do próprio governo, que quer retirar o peso ali do Fundeb desse custo, mas a gente, do jeito que está, o próprio Haddad falou, tem margem já para começar a sinalizar um corte de juros. O próprio ministro, o próprio presidente do Banco Central falou que não existe ali não é mecânico e que a inflação ainda ela tem oscilações não lineares. Sim. Como vocês avaliam essa questão agora? Tem margem mesmo, Cabral, exatamente da forma como está para se pensar em corte de juros nessa próxima reunião, como o governo defende? Zero, nenhuma. Para mim, juros só cai para finalzão do ano. PCA veio muito forte agora. Não está mostrando tanta tendência de queda em serviços assim. E o arcabouço, além de aprovar, tem que ver o efeito prático dele, né? Então, se considerar, para mim, esquece. Juros lá para outubro, novembro que cai. O governo, novembro, dezembro, no caso. O governo faz ali o lado dele, Claro, a gente até entende em falar, mas politicamente que tem esse espaço, mas tentando sempre entender a visão de economistas, de gestores, de estrategistas como você, Gustavo, todo mundo que passa aqui na nossa programação, todo mundo traz essa leitura. Você também acaba enxergando, como Cabral, que ainda não tem ainda ferramentas, o próprio IPCA, o último, trazendo ali uma resiliência ainda no setor de serviços. Isso pode mudar aí um pouco essa projeção do Banco Central para frente, jogar para frente? Eu entendo que assim, ontem no discurso do Campos Neto, ele mencionou novamente que não é mecânico. Ele mencionou novamente que a questão de serviços ainda está pesando na inflação, não só aqui, mas no mundo inteiro. E ele deu uma leve cutucada no governo falando que tem que enxergar ele falou, finalizou o discurso dele ontem falando, as metas de inflação têm funcionado no Brasil. Então ele quer saber exatamente, o Lula está pedindo para subir a meta de inflação de 3% para 4%, 4,5%. Isso vai mudar? Não vai mudar? O Haddad e o Simone Tebet vão votar para mudar a meta já para o próximo ano? Vai ser só para lá em 2026? Então, isso ainda é uma dúvida extremamente relevante para o Banco Central na hora de conduzir sua política monetária. Ele não vai mexer a taxa de juros desse ano
sem ter uma certeza do que vai ser a meta para os próximos. E acredito que essa definição deve acontecer no final de junho. Então, para a próxima reunião, acho que sem nenhuma possibilidade. Aí, para o segundo semestre, vai junto com a questão fiscal, a meta, e se você vai ter algum outro avanço no Congresso. A questão do corte do combustível poderia ser favorável, por exemplo, em relação ao próximo, o resultado do próximo IPCA? O próprio Haddad falou isso, né? Pode trazer aí um... O IPCA anual pode bater 3,30. Eu quero ver a Glaze nesse dia. Nesse dia eu vou ficar dando F5 no Twitter dela até ela postar. Por quê? Porque nós estamos com 3 meses de deflação do ano passado. Aí vai ser 3,30, 4, 5, 6. 3 meses seguidos. A inflação dobra em 3 meses, que é quando sai o negativo e entra o positivo. Mas o André Braz já fez a conta e falou, é soma zero. Pelo que está... André Braz é responsável pelo GPM, né? O que está caindo de maio e junho compensa pelo imposto de julho. Então, maio e junho cresce, só que julho sobe acima do esperado e vira soma zero na hora que você analisa. Mas você viu hoje Hoje, acho que foi ontem, eu li a notícia hoje cedo, mas o próprio Haddad falando que tem espaço para ter uma gordurinha ali e tirar antes da reoneração total. Ele sabe disso, que eu como ele sabe disso, mas a né? Petrobras negou, né, essa informação. A Petrobras já falou que, na verdade, ela desmentiu sutilmente, né? Ela traz a informação que ela faz uma projeção analisando o cenário atual e não tem aí essa margem especificamente como o próprio Haddad trouxe, né, dessa possibilidade. Qual é a tua opinião, Gustavo? Mas parece que realmente a tendência agora é cada vez uma intervenção mais forte na Petrobras e segurar esses preços. Se tiver qualquer tipo de pressão para cima, acho que dificilmente a gente vai ver um reajuste na mesma magnitude que antes ou em qualquer magnitude esse ano. Agora, um ponto que está jogando a favor do governo em termos de inflação é que a gente está chegando em mais um final de mês com a taxa de câmbio mais próxima de 5, está até abaixo, algo que não está nas projeções de boa parte do mercado. Isso faz diferença quando a gente for ver a inflação do ano como um todo. Então, um câmbio mais valorizado para o Brasil acaba puxando para baixo as expectativas de inflação, só que, por enquanto, não puxou. Justamente porque todo mundo acha que é momentâneo, só que está se passando os meses. A gente chegou no mês 5 com a inflação bem mais baixa do que a inflação média esperada pelo Boletim Focus para o ano. Inclusive, só para atualizar aqui a informação que foi dada, né, da Petrobras, divulgando na noite de ontem esse comunicado, afirmando que não antecipa, então, decisões de reajuste sobre os seus produtos e que não há nenhuma decisão tomada do grupo, né, executivo de mercado e preços que ainda não tem sido anunciada ao mercado, né? Um ponto importante aí, afinal, Petrobras, empresa, né, de capital aberto, precisa trazer, sim, esses esclarecimentos, inclusive para a própria CVM. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando a nossa programação da BMC News, continue com a gente no próximo intervalo. Depois do intervalo, a gente continua aqui debatendo os assuntos do dia com os nossos comentaristas. Aqui, sobre vários assuntos importantes do dia. Gustavo, a gente estava até falando um pouco, né, em relação a esse anúncio aí do próprio Haddad ter falado, né, em relação a um possível novo corte no preço do combustível para equilibrar a questão da reoneração. A Petrobras acabando ali trazendo um posicionamento dela em relação a este assunto. Só para a gente fechar aqui também um pouco o tema de Petrobras, teve hoje, né, a gente estava até comentando mais cedo, a licença, na verdade ontem, negada uma licença ambiental pelo IBAMA para a Petrobras começar a fazer estudos ou ali, né, se aprofundar mais naquela bacia do Foz, ali do Foz do Amazonas, se não me engano, né, que fica ali entre Pará, mas é uma região que eu acabei lendo ali um pouco que alguns especialistas dizem que outras empresas mais próximas ali da Guiana estão conseguindo ter bons resultados e que economicamente isso seria viável e importante para a Petrobras, até porque o pré-sal deve ter um declínio da sua produção lá para os anos de 2030, 2035. É claro, o próprio presidente do IBAMA trouxe agora uma informação, de acordo com uma entrevista que ele deu para a Globo News, que ele está aguardando, pode ser que a Petrobras ainda tenha argumentos e tenha chance ali de rever este processo. Mas na sua visão, né, o que deve pesar mais numa situação? O próprio governo tem sinalizado o quão importante essa autorização para a Petrobras. Como que você avalia esse impasse como um todo? Randolfo Rodrigues acaba de pedir desfiliação do Rede por conta deste problema em relação à Marina Silva, que se posiciona contrário, né? Mais a favor ao ambiente ali, ao ministro do Ambiente. Eu entendo que a Marina ela vai tentar fazer qualquer tipo de manifestação para mostrar essa narrativa de que o governo está fazendo tudo possível para preservação ambiental. Isso não significa que não pode rever, como você mesmo colocou.
As exigências que o IBAMA pediu que a Petrobras não atendeu eram planos de ação para se tiver um acidente, planos de ação para se tiver algum problema na fauna e na flora local. Agora são 4 blocos lá que vai realmente da foz do Rio Amazonas até o Rio Grande do Norte. Você tem outros 3 que devem ter menos dificuldade, porque não estão exatamente no ponto central, digamos assim, da reclamação mundial hoje, que é o Brasil em relação à Amazônia em termos ambientais. Então, você pode começar de baixo para cima e não de cima para baixo, mais perto da Guiana, como você falou. E acredito que isso deve avançar sim. A questão de você demorar mais, de você mostrar uma resistência, acaba ficando com uma imagem melhor em termos de preservação ambiental. Mas não significa que a Petrobras, a gente, aliás, tem um histórico bom da Petrobras, diferente de outras petroleiras no mundo que, vez ou outra, estão em meio a escândalos de acidentes no meio do mar, no meio de áreas bem importantes. Inclusive, a própria ministra, Marina Silva, falou que esse é um assunto muito complexo, que ela ia deixar a decisão exatamente ali para o IBAMA. A gente vê que o IBAMA traz uma negativa, né, ali em relação a essa licença, mas deixa em aberto essa possibilidade de caber recursos ainda, né, à Petrobras em relação a emitir aí os documentos necessários que garantam uma segurança ambiental para esta região. Você acha que... Tanto é que anota aqui, deixa eu só te contar um segundo. Não restam dúvidas de que foram oferecidas todas as oportunidades à Petrobras para acionar pontos críticos do seu projeto, mas que isso ainda apresenta várias inconsistências preocupantes para a operação segura e nova fronteira exploratória de alta vulnerabilidade socioambiental. Então, Petrobras, quer explorar, ajuda também, né? Faz ali, né, o dever de casa também, enviar os documentos, né, enfim. Traz eles alegam ali uma grande preocupação no caso de um risco de um vazamento, na extração ali do óleo, em relação às terras indígenas que tem próximo, em relação à fauna. Eu queria até entender ali se vocês acreditam que realmente Petrobras, né, ter aí, seria realmente importante para a companhia ter essa autorização para fazer esses estudos? Porque aqui está dizendo que é o novo pré-sal do país, né? Ouvi falar também, né? É coisa pra caramba, mano. 14 bilhões de barris, falam até em 30. Então, realmente é um montante considerável. E acho que realmente, se a gente voltar, né? Estava falando tanto na necessidade de Petrobras fazer novos investimentos, nem bate a conversa de um lado com o outro. Verdade. Nem bate. Verdade. Bom, mudando aqui de pauta, hoje a gente tem bastante assunto, né? Mas eu queria trazer, Cabral, e essa questão, como que você vê desses dados errados em relação lá do pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, como a Débora trouxe agora há pouco, né? Em relação a uma fraude no sistema, que tudo indica ser, na verdade, por parte da população, ainda está sendo apurada, né? Não do órgão ali, mas a população que estaria realmente trazendo ali uma manipulação na hora de registrar o auxílio-desemprego, né, o Cabral? Porque está até dizendo aqui, o pessoal está pegando documento roubado. Está falando aqui a reportagem. Proteja, se você estiver com a sua identidade for roubada e estiver utilizando no auxílio, por favor, nos procure. Você sabe que eu fui então, vítima aqui no Brasil. O negócio está começando a virar profissa lá, deve ser brasileiro mesmo. É isso mesmo. Informação. Eu tive que... Fui usar o meu CPF para fazer o auxílio-desemprego, o auxílio... da pandemia, como que chamava aquele? Auxílio Brasil? Não, era Auxílio Brasil, quando era o emergencial. Aquele que foi emergencial, isso, auxílio emergencial. Usaram o meu CPF e estavam sacando lá o dinheiro no meu nome em relação à conta. E aí, quando eu fui tentar descobrir na Caixa Econômica, quase que era um aplicativo falho também. Tinha um e-mail para recuperação da senha que não sei de quem era. Indo esse e-mail para recuperar a senha no nome de uma outra pessoa. E eu tive que, na verdade, né, na hora de fazer minha declaração de imposto de renda, que eu fui descobrir isso e tive que pagar um dinheiro que não usei, na verdade. Acabei sendo vítima também. Não é exatamente esse o caso, mas assim, foi uma fragilidade. Inclusive, acho que o Caixa Tem teve muitos problemas naquela época de algumas pessoas que também fizeram. Acho que teve vários, né, que foram ali, usaram o CPF e as pessoas tiveram o nome ali usado erroneamente. Não é este o caso, mas a gente vê ali, às vezes, alguns sistemas com essas fragilidades que acabam trazendo aí, no caso dos Estados Unidos, números falhos, né? A grande dúvida é o quanto para trás, né? 2 semanas, ok, segue a vida. Mas está anos. Mas não está só em Massachusetts, por enquanto, 2 estados já se oficializaram com o problema. Se for anos, ferrou, né? Porque aí, o que você está pensando de economia americana é outra coisa.
Vale aguardar agora a apuração total aí dos casos. O Gustavo, ainda falando em relação à economia americana, essa carta agora que a gente acabou de trazer aqui, que a NBC noticia, dos democratas pedindo ali para Biden a acionar o artigo, a emenda 14 da Constituição. Biden já tinha sinalizado que não queria fazer dessa forma. Você acredita que realmente esse é um assunto que, como o próprio presidente falou ontem, né, parece que já está se caminhando para uma solução, evitar um default? Eu entendo que, assim, a gente já teve momentos parecidos nos últimos anos, de dificuldade, seja Trump, seja Obama, para realmente continuar com o pagamento da dívida de forma natural. A gente chegou em exemplos muito negativos, a ponto de ter servidores públicos paralisando total, realmente. Mas, de qualquer forma, é um tema que anda, assim, causa aquele suspense, aquele mistério. Você sempre fica na dúvida, será que dessa vez vai ter algum tipo de problema maior que vai contaminar o resto dos mercados? Mas, olhando de fora, de forma um pouco mais tranquila, né, por não estar lá, parece sempre que a solução aparece. Acho que não sei se o professor tem algo para acrescentar. Não, a solução aparece, eu também acho, mas a minha grande dúvida é qual vai ser a barganha que a oposição vai pedir para aprovar na véspera de uma eleição. Sim, isso sempre acontece. Isso que vai ser o detalhe. Você não vai ter essa resposta, Cabral. Só vai ter quando passar. Só depois, Mas a parte de antes que você comentou, né, dos dados seus que foram pegos, infelizmente, acho que todo mundo está assistindo a gente ou foi vítima, ou conhece alguém que foi vítima de problemas de dados que vazaram, que utilizaram seus dados, clonaram o cartão, algo que antigamente parecia distante, hoje em dia, infelizmente, é algo bem comum com a população brasileira. E eles têm ali, né, conseguem agir muito rápido. A gente muitas vezes não consegue, eu já tive problema na minha própria conta ali, informações minhas que não conseguia, né, as quadrilhas ali conseguem hackear e ter informações melhores. Voltando aqui, né, para o nosso assunto mais de pauta econômica, desse cenário como um todo, queria entender também um pouco da sua visão, né? A gente trouxe, deixa eu até abrir a nota correta aqui para não falar, né, trazer aqui informações erradas, mas só falando um pouquinho mais em relação, eu queria entender a sua visão sobre a Amazon, né? A gente trouxe mais cedo a Amazon investindo muito ali em relação à Índia. A gente tem visto um movimento, inclusive ontem ou anteontem, teve uma entrevista do Elon Musk também falando de uma preocupação em relação ao estresse entre Estados Unidos e China, que tem feito uma grande mobilização e muita gente olhando mais para a Índia. A Apple já foi para a Índia para a fabricação ali dos seus iPhones. Agora a Amazon planejando investir quase 13 bi de dólares em infraestrutura em nuvem lá na Índia. Você acredita, queria entender um pouco da sua visão, Gustavo, desse movimento dessas grandes big techs olhando muito mais para a Índia agora, neste momento. Talvez a tensão entre Estados Unidos e China esteja pesando ou não? A Índia pode se despontar aí como uma grande surpresa. Dá para ler de duas formas. Uma forma mais estrutural, que aí a gente pode até estar sendo precipitado de falar, bom, a população indiana já está passando a chinesa já está num declínio da sua população em termos de quantidade mesmo de pessoas, está envelhecendo. Mas talvez isso seja meio precipitado mesmo. Acho que um segundo ponto é que rola um desgaste mesmo de você operar na China, do governo interferir nos seus negócios, de você ter problema de vazamento de tecnologia, vazamento de, seja logística, seja indústria, seja serviços mesmo online, e os dados dos seus consumidores vazam, a população do nada parece uma companhia bem semelhante à sua fazendo o mesmo. Então isso tudo incomoda, acho que as empresas que operam na China há algum tempo, mas e também o fato do governo do nada surgir com punições, surgir com agora esse setor precisa ser desmembrado, agora esse setor não pode mais funcionar como estava funcionando antes. Então tudo isso vai se acumulando, mas não acho que a China vai deixar de ser relevante para nenhuma big tech tão cedo, por conta de ser uma população que enriqueceu bastante em termos da população como um todo, né? Claro que ainda tem uma população bem relevante pobre, mas que é um PIB considerável e vai continuar sendo considerável por um bom tempo. A população do Japão, por exemplo, deixou de crescer, mas não se tornou irrelevante para nenhuma marca global, por mais esteja estagnada há décadas. E fora que, se você imagina, a Apple tira toda a fábrica da China, eles começam a boicotar a Apple. A Apple sem China é tenso, mano. Ela não retirou toda, mas ela diminuiu principalmente a produção do iPhone, né? Ela teve até foi impactada na época, não lembro qual modelo que foi do iPhone, que a China estava toda fechada e começaram a faltar, principalmente os componentes ali, e faltando iPhone na venda. Ô, Cabral, na verdade eu estou aqui só perguntando para o Gustavo, mas você pode ficar à vontade, viu? Faça suas perguntas também. Perguntar. Pode perguntar, né, Cabral? Perguntar. Você viu o fluxo cambial de ontem? Sobre, exatamente. Fluxo cambial. Não, sim, Vamos lá. mas
Qual o destaque exatamente do O fluxo? destaque para mim tá uma coisa muito doida. Fluxo cambial financeiro tá saindo bilhão toda semana. 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400. E fluxo financeiro de bolsa tem entrada. Da onde essa saída, meu Deus? Bom, eu ainda estou vendo que tem muita empresa enviando recursos para fora, acho que recentemente. Acho que ainda tem sido relevante. Porque a diferença somada nos primeiros 15 dias deve dar uns 2,5 bi de dólares. Então saiu 2,5 bi de dólares a mais do que entrou para fluxo cambial. E da parte de bolsa, aí eu já consegui entender um pouco mais, né? A bolsa é só entrada. Essa entrada eu acho que faz mais sentido. A gente, desde que teve a questão do arcabouço andando um pouco, a gente viu um ambiente um pouco mais favorável, seja a leitura de gringo, seja a leitura de brasileiro. E assim, de novo, aí, como economistas, a gente pode até ser um pouco mais sóbrio. Acho que tem muito fundo escrevendo carta, dando entrevista, fundo que tomou muito resgate nos últimos anos, que está querendo ver o copo meio cheio, assim, copo transbordando. E faz sentido aos olhos deles, dados que eles estão sofrendo muito resgate. Agora, como economistas, acho que a gente consegue olhar que tem pontos bastante falhos lá. Mas isso não bate para a gente bater de frente com o movimento que a gente tem visto. Mas ainda acho que está mais relacionado às empresas enviando recursos para fora, ainda dado o primeiro semestre, primeiro trimestre, pagamento de dividendo. Se você for ver dividendo, não está tão grande. Tem um site chamado Dividendo BR, que o Saravalli me apresentou. Aí você olha ali, você vai vendo os ADRs. Quer dizer, pode ter investidor estrangeiro também na ação, mas se olha ADR estrangeiro, não é esse movimento. A única coisa que me justifica, que eu não sei se é verdade, é Petrobras parcelando o envio. Ela tem que pagar dia 26 o ADR lá fora. É que ela aí... parcelando, ela mandando de tempo em tempo o câmbio do que fazer uma porrada só, que aí seria muita coisa. Começa a ficar informação que, assim, a gente pode falar, não pode falar. Mas... porque eu tô abismado, a diferença tá discrepante. A última vez que deu essa diferença discrepante, a Bolsa fez a revisão de todo o fluxo dela. Tá. Não, mas assim, de novo, conversando com pessoas no mercado, a gente tem escutado bastante de envio ainda. Mas envio com o real afundando. Aí que me deixa mais doido isso ainda. realmente ainda fica bem estranho. Aí fica doido. O dólar estava no começo do mês 5,10, hoje está quanto? Quanto tá o dólar agora? Tá, deixa eu ir com a Débora lá, vamos ver. 4,90? 4,98 nesse momento. Tem alta agora. R$5. Pô, e aí? Esse fluxo de saída monstro, mano. Eu ainda tenho visto que tem muita gente desfazendo posição contra o real. Isso tem diminuído mês após mês. Mas, de fato, assim, se for para falar por que o real está indo para baixo, eu acho que, embora a gente até tenha esse cenário, é bem difícil entender, acho que se é fator externo, se é fator doméstico. Acho que o câmbio realmente é para estragar a projeção de qualquer pessoa. É que o Cabral, ele da última vez... Com certeza. Mas é que da última vez, né, que você estava ali, o Cabral ficou muito tempo batendo numa tecla em relação sobre a revisão. À revisão. E a Bolsa revisou tudo. E veio. Sim. Revisou tudo. O Cabral ficou meses falando isso e a gente falava, Cabral, vira o disco, Cabral, vira o disco. Tá muito e ele estava certo. maluco. E ele ficou falando meses isso. Ainda a gente brincava, muda o disco, aí vira o disco. E ele realmente veio a revisão depois. Voltou a ficar esse maio. Até abril estava de boa. A discrepância acontece, é mercado. Mas esse mês de maio está muito grande a diferença. Muito. Vamos aguardar aí. E não esquece que o Banco Central também errou, né? É verdade. Será que o erro está no BC dessa vez ou não está em ninguém eu que não sei interpretar? Pode ser isso também. 3 possibilidades. B3, Banco Central ou eu. Olha, eu... Um terço para cada. Da outra vez você foi o único que acertou, hein, Cabral? Eu acho que eles realmente aí precisam dar uma olhada lá e rever, né, exatamente essa situação. Bom, voltando aqui, deixa eu só atualizar a Débora aqui um pouco do mercado para a gente poder falar aqui de alguns outros setores. Débora, vamos só trazer um giro, 10 horas e 59 minutos? Vamos lá, Paulo, olha só, a gente continua com o dólar em alta, como eu falei, agora 4,97, tá? Uma alta de 0,59%. No índice Bovespa, que estávamos, né, no 0 a 0, agora a gente cai um pouco, 0,33, 109.111 pontos, mas o Ibov conseguindo manter esse patamar dos 109 mil pontos. E Dux aqui vem liderando altas 4,22%. A gente teve, né, alta também significativa de todos os papéis do setor de educação nessa quarta-feira, inclusive, né, com notícia ali em relação à Ânima, vai ter IPO, não vai ter IPO, enfim, busca ali de recursos ou não. Existe uma grande interrogação sobre isso, mas Edux está aqui subindo, liderando altas nesse momento. E aí a gente também teve resultados bons nessa temporada de balanços no setor de educação. Braskem teve rebaixamento ali de UBS de recomendação, 2,35% de queda agora, R$ 22,82.
E aí a gente tem papéis aqui do setor de petróleo, inclusive Petrobras e PRIO, nos destaques de queda de hoje. PRIO está caindo agora aqui nesse momento 1,73% por enquanto, a R$ 35,87, além também da gente ter o setor de siderurgia e mineração, com a queda do minério de ferro, depois de dias ali de alta, a gente está vendo minério de ferro cair nos contratos futuros de Allianz na segunda sessão e já tinha caído também lá em Singapura, Paula. Em relação aos Estados Unidos, a gente tem Dow Jones caindo 0,36%, S&P 500 caindo 0,12%, mas Nasdaq está subindo 0,29% e o nosso índice da Bolsa Brasileira lá fora, o EWZ, está caindo agora, 1,25% por enquanto, Paula. Tá certo, Débora, obrigada. Pegando já esse gancho da Débora em relação ao minério, Gustavo, depois eu queria falar de um outro setor aqui, mas pegando esse gancho que ela trouxe aí do minério, eu queria entender também, né, em relação à sua expectativa desses minério avançando lá em Dalian, melhora nas margens do aço, inclusive, os estoques mais baixos. Havia ali uma grande expectativa, né, principalmente da reabertura da China, que isso pudesse trazer um impulsionamento até maior em relação ao minério. Ele teve uma desvalorização, agora a gente já vê, ele parece que conseguindo se recuperar da desvalorização que teve nas últimas semanas anteriores. Como que você avalia, principalmente os setores, as exportadoras, né, em relação a essa commodity? Acho que a gente volta no ponto do professor, né? Que realmente a China ela tem interferido diretamente no mercado de minério de ferro, não deixando se valorizar muito. E isso tem afetado principalmente as expectativas das mineradoras que exportam para lá. E a gente olha aqui a Vale e a Gerdau sofrendo, em alguns momentos parece que vai emplacar e não emplaca. Agora, o ano, aliás, desde o ano passado, a gente já tinha uma noção de que não ia ter um capex grande para as grandes mineradoras do mundo. Então, um equilíbrio em algum momento ia ser mais perto de atingido, porque você não ia ter um excesso de oferta que nem aconteceu em alguns momentos da última década. Então, por isso, eu acho que a expectativa também se renovou para frente, para cima, digamos assim, das mineradoras. Agora, olhando para a indústria da China, olhando para a indústria do mundo, a gente não vê pressões positivas. A gente vê revisões para baixo de indústria na Europa, na China, nos Estados Unidos. A gente olha para a inflação da Europa, você vê que é mais puxada na parte de serviços, nos países que são mais ligados a turismo, então Itália e Espanha com uma inflação agora voltando a ter alguma leve puxada para cima, enquanto aqueles que são mais ligados à indústria como Holanda, a Alemanha, não, lá realmente continuam revisões impactadas pela indústria um pouco mais fraca. Então, essa dinâmica de indústria nesse ano, acho que não está parecendo que vai reverter. Acho que realmente a gente tem a China continuando tendo um impulso de crescimento via serviços, via consumo da população. A diferença, acho que quando a gente pensa em consumo, a gente sempre acha, bom, a gente tem aqui no Brasil o consumo como principal componente do PIB, parte de serviços, e isso vai impulsionar o PIB. Estados Unidos a mesma coisa, quase 70%, Europa um pouco menos, mas entre 50% e 60%. Agora lá na China é 38%, não bate os 40%. Então, quanto isso vai ser relevante para puxar a atividade do globo via exportação para a China? Se vai ser só exportação de commodities agrícolas ou não? Acho que deu uma volta grande, mas acho que em linhas gerais seria Não, isso. respondido. Eu quero responder com uma polêmica aqui. Uma vez eu fazendo uma live com o Delara, ele tem uma teoria que, caramba, se confirma em vários anos. Que todo maio e junho a Vale cai porque é a época que a China está se reestruturando, ela diminui a compra dela, tem excesso de estoque e chega a chuva. Aí você vê, isso aconteceu em 22, isso aconteceu em 21, isso aconteceu em 20, isso aconteceu em 19, isso aconteceu em 17, isso aconteceu em 15, isso aconteceu em 14. Todo maio e junho, botando aqui, Vale mensal. A Vale ou fica no 0 a 0 ou cai. Porque o preço do aço tende a cair no mundo, efeito sazonal devido à China em maio e junho. Então, vale assim. Eu não sei se é meio cabalístico isso, se faz algum sentido, mas só olhar aqui, ó. Maio e junho caindo, pegar 21. Maio e junho caindo, pegar 20. Aqui tem uma pequena alta. Aí pegar 19 caindo, pega 18, uma pequena alta, pega 17 caindo, pega 16 caindo, pega 15 o mega tombo, pega 14 caindo. Informação importante, porque Vale acho que é a mais ele falou isso, eu falei pra ele, pô, então eu vou operar put toda maio e junho de Vale, maluco. Ele falou, não, repara isso, que historicamente acontece isso no mundo, é quando a China tá começando a repensar verão, não sei o que, produção, tem entrada de chuva e dá problema. Repara, porra, é muita coincidência, mano. Deixa eu ver, a Débora consegue abrir aí no telão pra gente ver abril
Abril e maio que você falou? Maio e junho. Maio e junho. Não, então só maio agora, até agora, Débora. Vamos ver. Foi mensal aí no Foi gráfico. mensal, tem como mudar mensal fácil? no gráfico. Vamos tentar olhar aqui. Agorinha em 3, 2, 1. Peraí, calma, vamos lá. Vale, vamos lá no gráfico mensal. A Vale que está caindo agora, tá, gente? 1,02. Só para poder constar aqui para o pessoal. Então, vamos lá, ó. Se a gente for... Opa, deixa eu puxar, deixa eu aumentar aqui o ano daqui, 2023. Ó, março, fevereiro, março, abril e maio, em queda. Nesse caso a gente teve aí outros meses também, mas especificamente... Pode continuar, Débora. Agora deixa eu trazer aqui os outros anos para poder a gente dar uma olhadinha. Olha 2022, subiu 3 e caiu 11. Deixa eu diminuir. 2022. Ou até 2021, vai, para a gente conseguir dar uma olhada melhor. Ó, 2022, março e maio. Março teve queda aqui, né? Março, maio também já teve. Aqui, 2021, a gente teve março queda, aqui maio queda. Realmente é o mesmo período, ó. Junho ele fala ali que é maio, junho e julho, sempre aqui também tem problema teve. devido à China. Em 2021, exatamente. Ali me mostrou até um gráfico de cobre, né? De cobre e do minério de ferro, dos dois. Pra falar, só repara a associação. Falei, eita, tem essa razão, porra é cabalística, mano. 2019, de março a junho ali também, ó, aqui. Aí, 2020. Eu não entendo nada do tema, tô repetindo o que a Delara falou. Queda, 2021. 2021 foi aí um pouco meio que... Mas aí também teve toda uma tendência de alta ali, depois, né, 2020 a 2021. Acho que depois, bem naquela fase que a gente teve as primeiras fases amarelas ali, começando a dar uma melhorada nas ondas de Covid. A gente mas repara que junho de 21 cai 0,60. Junho de 21, aí cai bastante. Julho cai 3,96. Exatamente. Informação. Ele falou isso num curso meu de opções, numa aula para os alunos. Não foi essa turma agora, não, a outra turma do ano passado. Ele repara isso. Eu falei, pô, eu esqueci desse ano para ver put de Vale. Já fica aí a dica para ter mês de junho ainda, hein, Cabral? Ainda dá tempo. Ele falou isso. Pô, repara, isso ainda não é Vale. Tempo. O problema é como a China está se reposicionando. Vale é a ação mais recomendada dos research. Né? Exato. Falando em ações recomendadas, né, eu queria entender um pouco também da tua carteira ali, se vocês tiveram alguma movimentação, né, nas últimas semanas em relação a principalmente a expectativa sobre este arcabouço ser apresentado, se ia trazer reflexo ou não em relação aos juros. Vocês estão olhando para especificamente alguns setores, evitando outros? Olha, a gente continua ainda, principalmente em empresas que a gente entende que, se tudo der errado, as empresas ainda são muito sólidas. Acho que elas são o maior peso na carteira. Então, você até tem empresas small caps, empresas promissoras, mas elas são um percentual menor. Então, grandes empresas que estão lá com um percentual grande ainda são Itaú, Raia Drogasil, que estão tendo desempenhos até interessantes, a Raia, por exemplo, mas é aquela empresa que nunca ninguém quer comprar, porque sempre está cara. A gente falou, bom, esse ano, realmente a gente não entende que o primeiro semestre vai ser tão promissor assim. Então, talvez seja o momento da Raia fazer parte da nossa carteira. A gente ainda tinha bastante energia, a gente está saindo de energias do Brasil indo para o Equatorial, mas a gente tem small caps também, como, por exemplo, a Planiplano, que é uma empresa que está ficando mais conhecida e está tendo um desempenho fantástico no setor de construção aqui no Brasil. E é uma empresa que aplica para o Minha Casa Minha Vida faixas mais baixas, que tem a relação com o governo, se destacou no Minha Casa Minha Vida de São Paulo, que era uma coisa que ninguém estava monitorando, mas mais do que tudo é uma empresa que cresce passo por passo, não dá aquele passo maior que a perna, não é aquela construtora megalomaníaca que quer dominar o Brasil em 3 anos, então isso chama atenção, acho que positivamente. Mas de novidades, acho que sem grandes novidades ainda, embora a gente olhe para frente depois, segundo semestre, talvez, quando começar a cortar juros, talvez tenha um peso maior em construtoras. Uma dúvida, por que Itaú e não Itaúsa, ou por que não Itaúsa e Itaú? Itaú, acho que realmente por conta do resultado que a gente estava vendo que não seria tão ruim quanto o do quarto trimestre, aliás, nem foi ruim o do quarto trimestre, mas a gente tendia que para essa temporada de balanços ia ter um resultado mais interessante. Acho que a gente, como faz a carteira de forma mensal, a gente olhou muito para a temporada de balanços, quem que vinha bem. Por exemplo, o Grupo Soma está na nossa recomendação. É uma empresa que a gente entendeu que não ia desacelerar porque o varejo mais premium não ia tão mal, embora o resto do varejo ia mal. Então, se a gente tivesse uma carteira long e short, a gente já ia fazer esse trade. Mas como essa é uma carteira recomendada para frente, a gente gostou do Grupo Soma, por exemplo, para esse mês específico de temporada de balanço. Porque a ERG mudou muito o ticket dela, né? A ERG saiu da classe média tradicional e subiu o ticket. Você vai na ERG hoje, é uma blusa sem conto. Eu falei, isso não é classe média, mano. É a Gap.
Então, quando a Grupo Soma comprou a Hering, todo mundo falou, bom, a Grupo Soma vai se afundar, a Hering vai ser uma âncora e vai estragar tudo que está sendo feito, bem feito lá no Grupo Soma. E na verdade eles conseguiram reverter a situação da Hering, conseguiram introduzir o digital de forma bem feita, estão dando uma repaginada e a Hering dobra o tamanho do Soma. Então foi uma coisa que chama atenção, a gente gosta, acho que a execução é bem feita lá dentro. E a roupa da Hering tá mais bonita. Tá, eu sei porque eu tenho filhas, né? Então ela mudou o layout bem nos últimos 3 anos. Acho que é uma empresa tradicional, então praticamente já tem a cadeia de produção bem feita, só estava com uma dificuldade de se renovar, acho que para esse novo século. E aparentemente conseguiu. Se destacando ali, diferente das demais, inclusive, né, dos pares ali que a gente viu, que tem passado por uma situação bem complicada, difícil, né? A Marisa, ontem, por exemplo, a gente falou aqui, fechando aí 91 lojas, tentando se reestruturar, o varejo como um todo, né? Mas eu entendo Marisa até hoje, mano. É o tipo de empresa que me pergunta, o que você acha da Marisa? Eu não acho. Toda a Marisa é vazia. E lojas muito grandes, custo, né? Loja enorme de rua e vazia. Em lugares desproporcionais. Até eu estava conversando a Débora, a gente falou isso ontem, é verdade. Coloca a Débora aí, vamos lá, né, Débora? A gente tem uma unidade da loja, inclusive, a BMC está aqui em São Paulo, na região da Faria Lima. Então, tem uma loja da Marisa que fica nessa região aqui também. A gente sabe que o público que frequenta essa região é um público que atende ali a JK Iguatemi, é um público que frequenta mais essas lojas, né? E aí tem uma unidade da Marisa aqui do lado, aqui perto. Ou seja, você passa lá, é o que o Cabral disse, está sempre vazia. Então, ou seja, será que foi realmente uma estratégia interessante abrir uma loja da Marisa que tem um outro tipo de público num bairro que, né? Ou seja, é meio contradiz. Acho que é um custo muito elevado, às vezes, em algumas unidades físicas que não estão bem localizadas. Mas essa avaliação da jornalista aqui, né, como estrategista, sou apenas uma ótima jornalista. Não, e como consumidora também, né, Débora? Consumidora, exato, é claro. E é como o Cabral faz. Acho que tem coisas interessantíssimas, eu mesmo já comprei inúmeras vezes. Mas, poxa, ali a gente passa, a loja está sempre vazia, as atendentes aqui, ó, de bracinho cruzado. E a gente passa muito ali na hora do almoço, né, sempre dando uma espiadinha e sempre vazia. É uma das do que a gente repara bastante. Fala. E uma outra coisa, de mulher para mulher, pela primeira vez assumiu uma diretora depois de quase 10 anos. Muito louco. Isso pra mim é o pior slogan que ela podia ter na vida. Assumir uma diretora agora, deve ter 15 dias. Depois de quase 10 anos só homem. Que de mulher pra mulher é esse? Põe a mulher lá, pelo amor de Deus, maluco. Verdade, eu não tinha pensado nisso. Uma coisa que incomoda, acho que nas varejistas Renner, Riachuelo, Marisa, C&A, é a parte do banco. Eu já acho que é difícil você comandar um banco no Brasil sendo tocado por experts do setor financeiro. Agora, quando você mistura os negócios com varejo, pode até fazer sentido, porque você tem um fluxo grande, você tem uma quantidade de base de dados elevada, mas aí você pega os resultados, você vê inadimplências elevadas perto da casa dos 20%, você fala, meu Deus do céu, alguma coisa está muito estranha aqui. Mas eu só passei, a Débora tinha tocado no setor de educação, e você falou do que você pode olhar para frente. Uma coisa que está no radar, acho talvez dos investidores, é uma mudança na questão de legislação de educação, que o MEC está preparando para o segundo semestre, eles querem realmente voltar a incentivar o ensino presencial, e fazer mais exigências para o EAD. E a gente sabe que o EAD acabou pegando boa parte da margem de boa parte das companhias de educação. Então, isso pode ser uma mudança na visão dos investidores para as empresas de educação no segundo semestre. Gosto das empresas de educação? Amo elas? Não. Mas a gente sabe que, se você quiser pegar alguns trades específicos, essas notícias fazem grandes movimentos nas companhias, principalmente quando você muda a legislação que vai durar por anos. Quer ver uma coisa que tem que mudar no setor educacional? Tem um amigo meu que, no último semestre do ano passado, ele deu uma aula que tinham 300 alunos online. Você não tira dúvida para 300 alunos online. Você não passa um exercício. Porque se você passar exercício, você perde a turma. Então, vira palestra durante 2 horas. 300... Meu irmão, não sei como é que o MEC deveria fazer isso, mas isso não devia ser permitido. 300 online para pagar um professor. Bom, agora a gente tem experiência prática do que o MEC está querendo dar. Primeiro, eu falei exigências mais rígidas. Vai lá embaixo, maluco. Essa é uma exigência. Arrebenta. É verdade. Ok, pelo lado acionário é maravilhoso, que teu custo é 0 e tua receita é monstra. Mas pelo lado assim, educacional, eu acho horroroso. Quer ver outra coisa que eu vou falar que pode ficar gravado? O INSPER teve época de ter turma com 120 alunos, cobrando 6 mil de mensalidade. 120 alunos? Numa mesma sala. Presencial? Presencial. Antes do Covid, isso. Finalzinho de 19, começo de 20.
Meu irmão, uma faculdade de 6 conto não pode botar mais do que 50 dentro de sala. Faculdade de 6 conto é administração. O que é administração? O que tem de laboratório? Nada. Ela tem biblioteca e sala. Agora, isso não é só para INSPER, não. Tá lote de faculdade fazendo isso, meu irmão. MEC tem que dar algum jeito de, sei lá, se meter muito no dia a dia da empresa. Mas, pô, 100 pessoas numa sala, mano? Então, 6 conto? Essa revisão deve acontecer. Eu acho que em breve isso deve mexer bastante nas empresas. Maravilha. Gustavo, então, só para... Você já desabafou? Já, não. Professor? Sim, pô, eu não aceito a turma acima de 50. Eu falo, quando se você esquece, eu não entro. Justo. Não, é justo, é complicado. Você segurar a atenção de 50 pessoas Se for uma muito, palestra, né? ok. Mas um semestre, concordo. Esquece. Esquece, você tá dando palestra, não aula. Precisa muitas questões aí em relação à regulação, principalmente agora do online. Acho que esse é um ponto importante que o Gustavo levantou aqui, que a gente tem que monitorar e ficar de olho, por sinal. Gustavo, faltam aqui alguns minutinhos já para o nosso break. Vou trazer suas considerações finais para a gente ir se despedindo. O que você deixa de recado para o pessoal que está aqui nos assistindo? Ontem eu participei lá da conferência do Banco Central, acho que foi bem interessante. Acho que a gente teve visões de pessoas, de autoridades monetárias do mundo inteiro. E eles trouxeram pontos que não concordam com boa parte do que o mercado precifica para esse ano. Por isso, eu acho que tem que ficar bem atento quando você vê precificação de corte de juros nos Estados Unidos para setembro. Por outro lado, você vê a autoridade do FMI, Bundesbank, Banco Central Europeu, Banco do Chile, todo mundo que é expert no assunto falando, eu acho que a gente pode correr o risco de cair na mesma armadilha que a gente viu na década de 70, de cortar os juros muito cedo, a inflação não está controlada e depois ter que subir ainda mais, o remédio ser mais amargo. Então, ontem foram diversas palestras sobre diversos ângulos mostrando isso. E claro que eu vou deixar aqui que teve uma cutucada de forma... Conte os bastidores. Adoro. Eu assisti só da manhã, sua menina da FMI. Assistiu o Amir? Eu não sei, não. O Amir, ele é um professor americano, filho de paquistaneses, e ele fez um estudo junto com o Banco Central Brasileiro e outros sobre a experiência de crédito no Brasil de 2010 até 2017. E ele traz números mostrando como isso foi uma experiência falha aqui no Brasil, de você induzir os bancos públicos a fazer um marketing excessivo, incentivando pessoas que não tinham qualificação ou entendimento financeiro adequado para contratar crédito e como isso foi extremamente importante para justificar também uma recessão grande que a gente viveu depois de 2015, 2016. Então, tá lá o paper, super explicado, super detalhado, um estudo bem completo, bem interessante, que foi feito por estrangeiros sobre o Brasil, de um período que muitas vezes as pessoas querem reviver, mas que trouxe problemas grandes. Ele mostra como os servidores públicos tiveram muitos problemas de crédito, enfim. Quem quiser dar uma olhada, estudo Os anos que foram? Se não me engano, 2010 até 2016, 2017. Ele pega aquele período que os bancos públicos foram com tudo. Aí eu estava até conversando, lembrando, falei, poxa, eu lembro disso, dos poupançudos da Caixa, e de outras campanhas que eram muito grandes, né? A Caixa patrocinava todos os times do Brasil. Verdade. Só patrocinar o Flamengo tá bom, mal torcida. E só uma dica, BC, quando entregar a placa de melhor prêmio, não entrega numa folha grampeada, não. Entrega numa plaquinha bonitinha. Você ficou até o final? Essa parte da premiação. Meu irmão, premiação. Quem acerta IPCA do foco de GPM e os cacete. Meu irmão, era uma folha que atrás tinha uma folha em branco que tava grampeada. Entrega numa plaquinha bonitinha, BC. Arruma uma verba aí, maluco. Pô, na folha mesmo. Aí você tirava foto, tinha gente que tirava foto que a aba tava caída assim. Aí tinha outros que estavam bonitinhos, aí jogava pra trás. Assim, top focos, top 5 focos. Coisa assim, pô, Banco Central, só uma dica aí, maluco. Assistido aí, anotado. Cabral, vou ter que te interromper, faltam 20 segundinhos aqui. Obrigada, Gustavo. Até a próxima semana. Mais, gente. Até mais.